Vamos lá, então. É, Vamos continuar essa questão da fortaleza de Jezabel, na verdade, a fortaleza da sedução. Estamos ainda trabalhando essa questão da fortaleza da sedução. E simbora. Ficou alguma pergunta, alguma coisa que precisava resolver da aula passada? Isso é muito importante, que não fique nada coisado e negociado. Ficou alguma dúvida ontem? Teve algum chilique? Tá todo mundo de boa? Então, continuemos. Vamos lá. Nós paramos aqui na falta de confrontação, né? Ou seja, é um espírito de intimidação. Na verdade, a gente parou na fornicação espiritual. Beleza. Uma outra coisa que muitas pessoas estão presas, e eu vou te explicar que é em prisões de profecia. Gente, como tem pessoas presas nessa questão de profecia, não presa em profecia, mas presa em profecias lançadas. Isso é profecias mediante o espírito de Jezabel. Então, são palavras de engano, palavras bajuladoras, palavras sensuais, né, lançadas pelo comando de Jezabel. Voltamos a dizer, Jezabel ela vai trabalhar no cunho profético. Em que seria esse cunho profético? Veja que em Apocalipse ela é colocada como a profeta da igreja, né? O Senhor mesmo diz, eu tenho contra vocês que tolera essa mulher que se diz profeta e ensina os meus filhos a praticarem as coisas, comerem das coisas sacrificadas aos ídolos e também a praticarem fornicação. Então, o que seria isso? Existe como que eu posso dizer? Existe um contexto de paralisia. Toda palavra profética lançada, ela vai criar alguma coisa. Ela vai estabelecer alguma coisa. Jezabel, ela atua nesse campo profético. Então, é muito mais do que uma profecia. Irmãos, vocês têm que entender que uma profecia lançada, uma palavra lançada, um decreto lançado, isso é muito, eu vou dizer até muito perigoso. Vou dar um exemplo aqui. Uma das coisas, por exemplo, que as pessoas não prestam atenção. Quem é expulsador de demônio, né, quem age nessa área de expulsação de demônio, de repente você está expulsando um demônio. Você está lá expulsando, batendo e fazendo. De repente o demônio olha e fala assim, eu vou te pegar. Aí você dá risada, não vai pegar nada, você é um derrotado, você é isso, está debaixo do meu pé, aquela coisa toda, né? E beleza. 3 anos depois, a pessoa está lá no talo. Aí você fala assim, meu Deus, né, o que aconteceu comigo? Sabe o que aconteceu com você? A palavra profética do demônio. Mas apóstolo, e aí, querido, todas as vezes que um demônio te intimidar, que alguma coisa, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que chegar diante do Senhor, leva, Senhor, fui intimidado, essa palavra profética desse Espírito, eu entrego nas tuas mãos e declaro, Senhor, quebrado. Por quê? Porque ele lançou uma palavra. Aquela palavra vai encontrar uma hora ou outra um lugar. E quando ele encontrar um lugar, ela vai se estabelecer. Eu vou te matar, eu vou destruir a tua casa, eu vou destruir tuas finanças.
Aí a gente dá risada no momento, porque está naquela euforia de expulsação de demônio, ou seja, foi uma palavra liberada, foi um decreto liberado. Eu tenho que pegar esse decreto e entregar nas mãos do Senhor para que quebre, para que seja quebrado isso. As palavras que foram lançadas por pessoas debaixo do espírito de Jezabel, ela também tende a fazer com que eu ande em círculo, porque essas profecias, elas não são falsas, elas são místicas ou elas são enganosas. Às vezes são palavras que até se cumprem, mas ela te tira do destino. Lembra que igual é a função de Jezabel? A função de Jezabel é te tirar de Cristo. O que acontece? Eu já vi bastante gente, eles recebem uma profecia, a profecia até se cumpre, mas tiram ele do centro de Cristo. E aí a pessoa fica circulando fora da vontade de Deus e fica travado. Por isso, são palavras enganosas, falsas profecias. Tem pessoas que estão presas nas falsas profecias. Você entendeu? Eu já vi muitas pessoas que você vai casar com fulano de tal, ou vai ir para tal lugar, e isso faz com que a pessoa fique presa nessa palavra. Por isso que a gente sempre ministra, irmãos, toda verdadeira profecia, ela vai ter que ter um cunho totalmente bíblico. Você precisa, toda vez que eu falo para uma pessoa, apóstolo, eu tive um sonho, apóstolo, eu tive uma visão, apóstolo, tive... Beleza, querido. Qual que é o ideal? Vá fundamentar isso em um fundamento bíblico. Porque nós não podemos nos mover por isso, senão podemos estar nos movendo através de palavras de engano, sensuais ou bajuladoras. Você entendeu? Então, irmãos, flua em Bíblia. Não é que eu não tenho que acreditar, mas eu tive um sonho. Beleza. Onde eu posso ter um texto aqui bíblico para poder discernir isso? Ou é um texto que me dá para falar assim, cara, ó, tive tal, ó, o texto tal. Você entendeu? Porque você vai ter um fundamento, ou seja, algo, você vai concretizar algo, senão vai ficar só. Mas é de barriga cheia? Às vezes não, mas vai se perder. Eu tive um sonho, beleza, vai se perder. Eu tive uma visão, beleza, vai se perder. Agora, quando você coloca dentro de um contexto bíblico, isso estabelece como uma direção. Eu, particularmente, não entro em uma direção só por causa de uma visão. Até ontem nós estávamos falando, né, a questão da questão da pastora, né? Não que eu descredibilize, não. O que ela falou está correto. Mas eu não me movo por visão. Eu tenho que me mover por solidez da palavra. Peraí, eu tive essa visão, aqui está o fundamento bíblico, e aí sim, aí eu vou decretar e estabelecer dentro de fundamentos bíblicos, porque se a gente se move nisso, normalmente nós podemos estar nos movendo em palavras enganosas. Outra coisa nisso daqui é os princípios. Irmãos, nenhuma visão vai quebrar princípio. O Senhor nunca vai desfalar o que falou nas Escrituras. Então, entenda. Apóstolo, mas como assim? Uma vez, uma pessoa encafifou, olha aqui, querido. Uma vez uma pessoa encafifou que, através de uma profecia, que ele não... essa pessoa recebeu uma profecia, que ele não estava casado com a pessoa certa. E que a profeta que tinha dado a profecia era a esposa verdadeira dele. Gente, pensa na confusão que foi para desfazer isso na cabeça dessa pessoa.
Não, mas apóstolo, eu estava lá e foi uma profecia, foi, sabe, uma visão, a gente sentiu, confirmou. Como confirmou, irmão? Me explica como não, mas ele testificou. Testificou o quê, irmão? E tem gente que flui nisso. A gente pensa, como diz, é raro? Não, não é raro. Isso acontece muito, esse tipo de profecia, esse tipo de palavras sedutora. Você entendeu? E, meu irmão, e vai. Eu já vi muita gente orando para. Tá bom, eu sei que a pessoa não pode separar. Eu já vi gente orando para o marido ou a esposa do outro morrer, porque aí se é viúvo, pode. Não, não, porque Deus falou que eu vou casar com fulano de tal. Então vamos orar aqui, né, para o Senhor adiantar o passo da digníssimo ou de digníssimo. Aí pronto, aí a gente tá tudo. Você entende como essa questão, as coisas vão. Gente, isso é muito sério. Orando para as pessoas deixarem, não, vamos orar aqui para o pastor sair e eu entrar no lugar. Então, são certos tipos de revelação que é isso muito comum hoje, mas são palavras sensuais e bajuladoras. Então, a gente tem que prestar muito, muito, muito atenção nessa questão. Então, cuidado com certos tipos de palavras e de pessoas que estão debaixo desse espírito. Uma outra questão, né? Normalmente, quando uma pessoa que está debaixo dessa palavra, ela é paralisada. É muito interessante. Ela é totalmente paralisada. Ela entra em estado de estagnação. Por isso a gente vai orar para recolher imposição de mão de pessoas que estavam debaixo do espírito de Jezabel. Por exemplo, às vezes você recebeu uma imposição de mão de uma pessoa que estava fluindo nisso. Sim, o medo era uma das coisas que o medo é uma das obras de intimidação de Jezabel. Pode ser. Quem ouve fica paralisado. Por quê? Aí cria o quê? De repente, imagine eu aqui. Vocês dão credibilidade à minha palavra. Então, irmão, geralmente, pessoas, elas vão dentro disso. Aí eu chego, né, para alguém e falo, olha, Deus me deu um sonho aqui, gente, que eu estava casando com a fulana de tal. Deus me deu um sonho. Gente, ai, mas eu senti que é de Deus que eu estava casando, né, cara? Aí, vou lá, não, ó, porque Deus me deu um sonho. Vamos começar a orar para minha esposa morrer. Eu já vi isso, gente. Eu já vi. Esse ouvido já ouviu isso. Você entendeu? Não, mas é de Deus, porque o sonho é um sonho. Vamos lá. Outra questão, como nós falamos, a imposição de mão de pessoas que estavam, né, debaixo desse espírito. Ou seja, pode travar a minha casa, pode travar meu casamento, pode travar minhas finanças, pode travar meu chamado, pode travar o meu ministério. Tudo isso pode travar através de pessoas que está debaixo do Espírito de Deus. Quem é que pode, quem está? Normalmente, querido, pessoas que agem muito numa questão chamada de manipulação. Deixa eu te explicar aqui. Como identificar esse contexto? Irmãos, quando a gente fala de Jezabel, a primeira coisa que nos vem é aquela irmãzinha do reteté. Mas daí vai fluindo em Jezabel. Aí a gente já pensa naquela aquela pessoa de coque, né, que sapateia, fala em língua, que pronto. Isso aí pode ser que possa fluir. Quando a gente fala de Jezabel, a gente não olha para um outro contexto. O contexto que eu chamo o contexto faraônico. O que é o contexto faraônico?
É quando nós geramos todo o contexto das pirâmides. O que seria isso? Todas as pessoas que atuam dentro desse sistema, aonde nós estamos elevando o nome de alguém, ele pode se tornar o sistema faraônico. Como que se torna isso? Exemplo, eu estou aqui no meu ministério. E nós vamos começar, então, a difundir esse ministério. Então, eu quero ser o melhor ministério de Comodoro. Eu quero ter a maior igreja de Comodoro. Então, eu começo a alimentar isso. Não, irmãos, nós vamos ser a maior igreja, é o Ministério Brado dos Leões, vai ser a igreja referência de Comodoro. Quando a gente começou a falar isso daqui, irmão, já entramos para a sedução. Preste atenção. Eu, como pastor aqui, não, que nós vamos crescer, nosso ministério vai ser reconhecido, nós vamos ter muita referência. Nisso daqui, você não está trabalhando mais para o nome do Senhor, você está trabalhando para o crescimento de uma igreja local, para que ela seja a melhor, ou seja, para que ela se destaque. Isso normalmente vai fazer com que eu arregimente escravos para trabalhar para esse sistema, porque eu quero crescer a minha instituição. Você entendeu? Crescimento é bom? É ótimo, querido. Mas quando nós trabalhamos para nos destacar numa cidade, nós perdemos o propósito. E começamos a colocar o propósito da instituição em si. E aí, o que acontece? Eu começo, então, a liderar isso e começo a fazer com que as pessoas trabalhem para esse sistema, para essa cobiça do meu coração. Não, irmão, nós temos que crescer, nós temos que crescer, nós temos... Mas por que a gente tem que crescer, querido? Não porque o Senhor quer que a gente cresça, mas no fundo, o meu coração, esse crescimento aqui é para que a igreja seja reconhecida no meio da cidade, ou para que ela tenha uma expressividade. Nisso daqui faz com que eu vou arregimentando os escravos. Isso daqui vai fazendo com que eu lidere. E todo aquele que não comunga dessa minha visão, que atrapalha essa visão, eu vou matar. E todas as pessoas que começarem a crescer dentro dessa minha igreja aqui, eu vou também matar. Porque eu sou o cara que representa esse ministério. O ministério é meu. Então, por exemplo, eu estou aqui e alguém começa a se destacar dentro desse ministério. Alguém começa a crescer dentro desse ministério. Alguém começa a fluir dentro desse ministério. Normalmente eu vou fazer o quê? Eu vou trabalhar para que essa pessoa seja limitada. Então, normalmente essa pessoa se torna um teto. Ninguém pode passar. E isso daqui faz o quê? Que eu vou limitando o ministério, e eu vou matando pessoas, eu vou estabelecendo essas pessoas. Então, a imposição de mão de uma pessoa que é autoritária nesse sentido, que é o chefão de tudo, que é o manda-chuva, que é o faraó dessa pirâmide, pode ser contaminada por essa frequência, porque Jezabel é esse sistema. Mas, apóstolo, e como é que a gente cresce? Eu falei que era só começar a pregar. Eu já ministrei a respeito disso. Paternidade e paternalismo. Qual a diferença da paternidade e do paternalismo? Na paternidade, você vai gerar filho. É Abraão que gera um filho. Por exemplo, eu estou aqui, a gente lança um dos filhos, os filhos começam a crescer, daqui a pouco ele cresce e ele começa a ter filhos também. Ele começa a gerar filhos, ele começa a gerar frutos, e ele vai fazendo isso. E nessa linguagem que a gente usa, né, você não se torna mais pai, você vai se tornar um avô, você vai se tornar um bisavô, ou seja, você vai vendo os teus filhos gerando filhos, que geram filhos, e eles vão crescendo, eles vão avançando, eles vão indo, e você vai dando esse suporte. O que é o paternalismo? O paternalismo é quando você nunca
se torna avô. Você sempre se torna pai. Eu falo que é a paternidade de Ló. Ló não teve neto. Ló sempre teve filhos. Porque o filho das filhas eram filhos dele. O que seria isso? Todos os filhos dos meus filhos não serão dele, serão meu. Ou seja, eu me aproprio dos frutos que os meus filhos estão tendo. Tudo é meu, tudo é para mim. Eu nunca vou deixar com que eles cresçam com a rede, com igreja, sempre é para mim. O fundo de tudo aquilo que as pessoas estão fazendo é para mim, é meu. Entendeu? Então, esse normalmente vai trabalhar debaixo de um espírito de sedução e morte. É uma outra coisa que nós vamos falar lá para frente. Então, a imposição de mão de pessoas que estavam dentro desse círculo, né, ou dessa pirâmide, normalmente você vai ver muitas pessoas paralisadas. Irmãos, igrejas que trabalham assim, você vai ver muitas pessoas que saem dali paralisadas no seu chamado. Sabe essas igrejas onde tem um super líder, um mega líder, o líder é o centro, você vai ver depois muita gente paralisadíssima no seu chamado, que saem arrebentado. Por quê? Porque você tem que trabalhar demais para essa opinião. Você tem que pegar muitos tijolos, você tem que... Sabe aquele negócio lá do Egito, do faraó, que os escravos têm que trabalhar demais? Então, normalmente, eles morrem por exaustão. Eles têm que dar tudo para a igreja. Eles têm que... A vida deles é para a igreja. Né? E quando você simplesmente não dá mais números nessa igreja, você é trocado por outro e vamos lá. É mais ou menos isso. Então, tem muita gente paralisada por essas imposição de mão. Outra, imposição de mão dentro desses ciclos de oração, que às vezes, desses contextos, desses ciclos de profecia, de pessoas que vão lá na irmã Joana, Joaquina, Judite, Joanete, Mocinete, aquela coisa toda lá, que muitas vezes pessoas que estão debaixo desse contexto, depois a vida está totalmente paralisada. Porque, irmãos, imposição de mão é transferência. Você entendeu? É transferência. Exatamente. E tem muitos, viu? Muitas pessoas que não querem mais saber de igreja por causa disso. Gente, a gente muitas vezes vai lidar com pessoas que transitaram nesse tipo de igreja, que hoje não quer mais nem saber, às vezes amam o Senhor, mas fala, cara, ministério, isso faz até o sinal da cruz quando fala de ministério, né? Por quê? Porque realmente foram sugados e jogados fora. E, vamos lá. Outra coisa, as palavras, né, como a gente falou, de revelação, sonhos, profecias, a gente vai cancelar isso depois. Os abortos espirituais, uma outra questão que sempre se estabelece são abortos, ou seja, quando você está debaixo dessa posição, a pessoa viverá vai viver sempre abortos espirituais. Por quê? Ontem nós lemos a palavra, abre lá em Apocalipse. Apocalipse 2. Ele diz assim, dei tempo, verso 21, dei tempo para que se arrependesse, ela, todavia, não quer se arrepender da sua prostituição. Eis que a prosto de cama
bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependa das obras que ela incita. Matarei seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mente e coração. Veja, querido, matarei seus filhos. O que é matar os filhos de Jezabel? Todas as coisas que são geradas nessa atmosfera morre. Então a pessoa vive aborto, é estabelecido sobre ela essa dimensão do aborto espiritual. Tudo que ela gera, lembrando que a atmosfera profética é o quê? É o útero de gerar. Todo profético é o útero de gerar, irmãos. O que é estabelecer uma atmosfera profética? É um útero gerador. Então, quando você estabelece esse útero de Jezabel, as pessoas sempre vão viver um aborto constante. Entendeu? Porque ela está no útero de Jezabel. Ou seja, o profético que está estabelecido, que traz o céu para a terra, ou seja, essa questão do gerar, está dentro desse útero. E a semente que vai ser jogada vai ser a semente de Beuzebu. Então a pessoa sempre vai gerar não para Cristo, mas vai gerar para a religião. E quando ela não quer mais gerar para a religião, o que vai acontecer? Ela não vai gerar mais para ninguém. Então ela se torna imprestável. Então pessoas que geraram ou entraram no útero de Jezabel, normalmente vai estar paralisado no seu gerar. E aí ela não vai, porque ela está no ventre da sedução. Outra coisa, nós falamos ontem aqui, né? A confusão. Então, todos aqueles que estão debaixo do espírito de Jezabel, vão lá, vão ter um ataque no casamento, um ataque na mente, vai estar na confusão, distúrbio mental, colapso físico emocional, até mesmo um contexto de morte, de sepultura. Então, veja só, né, uma das coisas que nós tratamos, a minha esposa é um atrapalho para o meu ministério. Eu poderia estar com o meu ministério bem melhor se eu tivesse casado com outra pessoa. Vamos, esse é um dos ataques de Jezabel. Por quê? Porque, irmãos, se eu fizer o meu serviço bem feito, se eu trabalhar bem, no sentido assim, dos fundamentos bíblicos da vida cristã, é impossível que a casa não vá junto. Se o reino do Senhor, mesmo se o meu marido, se a minha esposa, né, não for junto, ele vai liberar para você fazer, porque, gente, como que eu posso dizer? É o Senhor fazendo. Você entendeu? Eu lembro de uma vez, né, isso aqui é minha esposa conta, então posso falar. Eu comecei essas viagens todas. Comecei essa questão de viajar. E realmente, eu não tinha tido esse hábito, né? A minha esposa fala, não casei com caminhoneiro, né? Casei para ter alguém em casa. E começamos nesse negócio, viagem para cá, viagem para lá, viagem para cá, viagem para cá, e chegou um momento que ela falou, olha, assim, você está viajando demais, né? Eu falei, tudo bem, eu senti que isso vem do Senhor, mas amém. E ela falou, olha, tá viajando, não sei o quê, dá uma maneirada, segurada. E aí um dia, logo depois que ela falou isso, o Senhor se revelou a ela num sonho e disse, não, sou eu que estou nesse negócio. Né? Então, tipo assim, não atrapalha o andamento disso. Aí um dia ela acordou e falou, deixa eu falar um negócio, eu te abençoo, pode ir, pode viajar, pode ir. Aí o Senhor falou comigo. Beleza. Então, irmãos, eu poderia estar, mas a minha esposa. Não, se eu estou fazendo a obra do Senhor, o meu cônjuge vai entrar no meio disso.
Você entendeu? Ou vai entrar, ou vai abençoar o que eu estou fazendo. Cara, se é uma obra do Senhor, mas apóstolo, quando eu comecei a fazer a coisa, na verdade, minha esposa endemoniou, apóstolo. Negócio. Sim, no começo, querido, vai ter uma resistência, mas se você se colocar diante do Senhor, fazendo com que aquilo que o Senhor está fazendo na humildade, sem, porque geralmente a gente começa, a gente está mais com o nosso intuito de crescer, nossa cobiça de crescimento, mais do que realmente o nosso ministério. Nós estamos mais pensando em crescer, expandir. Se você entende que é o Senhor, beleza, para um pouco, deixa o que o Senhor fala, organiza a tua casa, vá no orgânico, você entendeu? Normalmente, quando Jezabel estabelece essa função, ataques na mente, confusão, distúrbio mental, cansaço, sugamento, isso vai acontecer muito. A pessoa está sempre sugada, está sempre a ponto de explodir, porque é muita pressão. É um dos contextos. Problemas, né, conjugal. E essa questão que o meu cônjuge é um atrapalho, também é um dos ataques aí. Cuidado com isso. É, pastora, não creio que isso é no físico, né? Matar os filhos, mas é os frutos que é gerado nessa atmosfera. Então, por exemplo, ministério que morre. Eu vou dar um exemplo aqui. A pessoa começa com essa, com essa pegada, né? De levantar as pirâmides. Normalmente, as pessoas que estão nessa pirâmide louca aí, ela dá aquele boom de crescimento, daqui a pouco ela faz assim, ó, e a pessoa fica sozinha. Muitos pastores entram em depressão por causa disso, porque perde ministério, a igreja já não é mais aquela potência que era, aquela coisa toda em que ele estava, que a igreja estava em crescimento, aí daqui a pouco sai 50, 60 pessoas da igreja. Né? Por quê? Porque é o matar dos filhos. Eu creio nisso, que é esse tipo de coisa. Aí a pessoa vai para a lona, a pessoa fica totalmente desolada, né? Meu Deus, meu ministério está fracassando. Não é, querida, que estava no ventre de Jezabel. Então, dentro desse contexto aqui, Jezabel, normalmente, quando lança os ataques dela, agora jogando para um outro contexto, preste atenção, até agora eu falei de pessoas que fluem nisso. Agora, jogando isso daqui, irmãos, para um outro lado, essa palavra do ataque, quando você está fazendo a coisa certa, quando você está confrontando a religiosidade, também você vai ser atacado por Jezabel. Porque Jezabel quer fazer com que a igreja case com Beuzebu. Deixa eu te explicar melhor. Entenda aqui, vamos lá. Aqui está a igreja, aqui está... vamos para os desenhos, né? Fica melhor. Quem lembra dos desenhos? Que é um dos segundo grande talento meu, é os desenhos. Vamos lá. Então, veja só, irmãos. Vamos supor que aqui está a igreja. A igreja. Aqui, gente, com véu, né, que é a igreja. Pronto. Aqui está a igreja. Tem que ter a cruz, né, que eu vou mostrar aqui a igreja. Pronto. Está aqui a igreja. Aqui está Jesus. Vamos botar a cruz maior que é Jesus. Beleza. A igreja, ela vai receber Jesus, porque a igreja está sendo preparada como noiva para casar com Jesus. Isso é fato. E quem vai ver se essa igreja está totalmente adornada, tudo, é o profeta. Então, aqui está o profeta. Vou fazer a figura do profeta. Beleza, o profeta.
com a capa profética, né? Capa de Elias, tá aqui a capa de Elias. Pronto. Gente do céu, desenha meu hobby. Beleza. Então, o que que vai acontecer? O profeta vai pegar o que Jesus tem, ou seja, as informações de Jesus, e vai estar alinhando a igreja em relação a isso. Então, fica o profético dentro da igreja é para ver que fogo que está consumindo no altar. Então, ele fica fazendo esse meio de campo. Mas existe um outro ser chamado Beuzebu, que é o senhor da mosca. Então, vou fazer a mosquinha aqui, né? Casinha, as patinhas, e com o chifrinho, beleza. Tá aqui Beuzebu. Beuzebu, ele quer alinhar essa igreja para dentro do contexto. Ele vai fazer o quê? Estabelecer Jezabel. Então, bota Jezabel aqui. O que que Jezabel vai fazer? Ela vai entrar e matar o profeta. Então, ela vai ter a faca aqui, vou botar a faca. Ela vai matar e caçar o profético da igreja. Por quê? Porque o profeta da igreja vai sempre alinhar a igreja a Jesus. Quando ela entra nesse espaço aqui, ela faz com que a igreja comece a receber a informação de Beuzebu. Então a igreja vai fluir em Beuzebu. Por isso ela vai sempre se colocar nesse espaço aqui. Então quem é Jezabel? Jezabel, eu falo que é o cupido de Beuzebu. E quem é o profeta? O eunuco que vai preparar a igreja para o Messias. Sabe aquele que está preparando a noiva, que está vendo a noiva ali, que está alinhando a noiva para Cristo. Então, todo o contexto de Jezabel está aqui, no cunho profético, no ambiente profético. Em que informação que eu estou recebendo? É de Cristo, a noiva, a igreja, ou de Beuzebu? Vai depender de quem está aqui. Então, Jezabel, ela vai caçar, por exemplo, quando eu me coloco como um verdadeiro profeta, eu não preciso ter o cargo profeta, mas quando eu começo a me deslocar nesse profético, alinhando a igreja para Cristo, eu vou ser caçado por Jezabel. Porque todos aqueles que estão nessa posição vai ser caçado por Jezabel. Então vai ter problema na família, porque ele vai ser confrontado. Vai ter problemas, às vezes, ataques na saúde, porque Jezabel tem muito desses, os ataques súbitos. Vai ter problema psicológico, ou seja, não é que vai ter, eu conserto essa palavra, vai ter ataques na mente, a pessoa começa a ficar esgotada, ou seja, agora estou falando de uma pessoa séria, entendeu? Que está preparando a noiva para Cristo. Então, vai ter, às vezes, ataques na família, vai ter ataques nas finanças, vai ter ataque na mente, ataque na saúde. Por quê? Porque é Jezabel tentando matar. Exemplo, aqui é o caso de Elias. Elias estava de boa, confrontou Acabe, mas quando Jezabel falou assim, eu te pego, o cara fugiu com depressão, pedindo morte. Você entendeu? Então, pode ser, irmãos, às vezes, algum estados de pânico, síndromes de pânico, depois de uma pessoa que foi para alinhar a igreja, está fazendo algum serviço, de repente ela começou a sentir, pode ser ataques de Jezabel. Ela começou a alinhar a igreja e tal, aquele negócio começou a ter alguns problemas de saúde, pode ser sim, um contexto de Jezabel. Só um pouquinho, querido.
Então, pode ser sim, que pessoas sérias possam estar sofrendo esse ataque. Então, todo mundo, irmãos, preste bem atenção no que eu vou dizer. Todo mundo que se coloca para alinhar a noiva, ele pode sofrer uns ataques desse daí. Entendeu? Uma caça nesse sentido. Por quê? Porque está se opondo. Se opondo ao trabalho de Jezabel. Então, ela vem caçando. Depois eu vou falar um pouco mais sobre isso. Ah, Jesus. Quem tem chamado no profético vai ser caçado por Jezabel. Caçado como? Ou essa pessoa vai fluir em um manto jezabélico, aí ela vai ser guardada, né, e ativada, mas se ela resolver trabalhar sério, ela vai ser caçada. Principalmente os profetas. Precisa matar os profetas. Exatamente. Depois eu vou falar de como passar um pouquinho, como sair disso. Não é fácil. E eu vou dizer sério mesmo. Os ataques de Jezabel são mortais. Como diz, sabe aquele, ou mata ou aleja? São poucos os que conseguem sobreviver e avançar depois disso. E eu vou te explicar como. Sim, pode ser. Eu não tiro da questão dos filhos físicos, mas eu sempre coloco mais por uma questão espiritual. Mas sempre vai ter, é claro. Vamos lá. Outra coisa, pessoas que é manipulada a tal ponto que ela deixa o chamado dela por causa desses ataques. Então ela abandona os cargos que o Senhor concedeu a ela. Por quê? Porque esse espírito começa a fazer tanta pressão, lembra? Por quê? Porque essa pessoa está fazendo um bom trabalho e alinhando o corpo de Cristo. Então, quem é os verdadeiros profetas ou os que atuam no campo profético? Os que estão preparando a noiva para o cordeiro. Exemplo, o que eu estou fazendo aqui com vocês, isso daqui é um cunho profético. Por isso que às vezes eu fico bravo, porque as pessoas pensam que profético você precisa ter um eis que te disse, eis que te digo, eis que te falo, eis que te revelo o profundo do escondido, do oculto. Então, às vezes as pessoas pensam que isso é ser profeta. Não, o que eu estou fazendo aqui é o serviço de um profeta. Eu estou, eu estou limpando a noiva de certas coisas. Isso daqui é um ofício profético. Por isso a Bíblia diz que a igreja caminhava nos fundamentos apostólicos e proféticos. E fundamentados, né? Deixa eu pegar aqui alguns textos para isso. Vamos ver aqui. Por exemplo, deixa eu ver se eu lembro aqui. Lembrar de texto é complicado. Quem lembrar aí? Ah, tá aqui, ó. Por exemplo, Efésios 2:20. 2:19, 2:20, ó. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Jesus Cristo, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então, veja,
Qual era o fundamento? Dos apóstolos e profetas. Então, apóstolo e profeta vão trabalhar sempre na edificação de fundamento. Engano, querido, quando as pessoas pensam que eu vejo que esse não é profeta, por quê? Porque ele profetiza. Não, ele pode ter o dom de profecia. Não significa que ele é profeta. Profeta, ele vai limpar a noiva, adornar a noiva e preparar a noiva para a vinda de Cristo. Isso é profeta. Vai profetizar? Sim, pode profetizar. Mas nem sempre, querido, profeta tem que ter visão, profecia. Nem sempre. Ele tem que ter uma palavra de fundamento que alinhe a igreja. Eu vejo as pessoas movendo, né? Não, é profeta. Esse aqui é profeta, apóstolo. Aí você vai ver, não tem nada de profeta. Tem dom de profecia, que é um dom do Espírito. Veja só. Só mais um pouquinho, irmão. Então, vamos lá. Então, dentro desse contexto, né, todas as pessoas que começarem a fluir nisso vão ter uns ataquezinhos. E aí, as pessoas, quando ela começa realmente a ser posicionada, Jezabel vai atacá-la. E aí as pessoas, às vezes, acabam abandonando, né, por essa intimidação de Jezabel. Como um caso que a gente vê, isso daí é Elias. Né? Ele praticamente abandonou o ministério dele. O cara estava fazendo tudo, matando isso, fazendo, estabelecendo, restaurando o altar. Daqui a pouco ele está pedindo para morrer. E veja, depois daquele ali, olha o que Elias fez, irmãos. Igual foi? Depois daquilo ali, Elias não fez mais, não sei se fez mais alguma coisa. Muito. Ele já sai dali, ele foi ungir Jeú como rei, e aí ele foi levantar Eliseu, seu sucessor. Você entendeu? Vamos lá. O que Jezabel faz? Jezabel, olhe Jezabel como uma aranha que tece uma teia. Uma telha não, teia. Telha é para casa. Vamos lá, ele tece uma teia. Então, ela vai fazendo essa teia, e as teias de informação, na verdade, as teias de Jezabel, é informações. Então, ela vai criando narrativas, ela vai juntando informação, e ela vai alimentando isso. Fazendo o quê? Ela coloca alguém do teu lado, e aí você começa a falar demais. Então, cuidado com o que você fala. E você fala demais, você fala. E aí, beleza, vai pegando isso.
vai pegando aqui, e pega dali, e pega daqui, e pega dali, e vai fazendo. A hora que ela tecer toda a teia dela, ela entra com o ataque. Qual é o ataque? Ela te joga, ou ela joga todas as informações te descredibilizando geral. Ou seja, ela joga as pessoas que estão sofrendo ataques de Jezabel, elas vão simplesmente ser acusadas de um monte de coisa. Pum! Jogou. Cada vez que a pessoa tenta se justificar, ela é como, sabe aquele mosquitinho que cai na teia de aranha? Cada vez que se mexe, vai ficando mais enrolado, mais enrolado, mais enrolado, mais enrolado, até o ponto que ele não consegue mais se mexer. Está preso na teia. Então, qual é o ataque de Jezabel? O ataque de Jezabel sempre vai ser nas informações. Na alma. A pessoa vai sofrer intimidação, loucura, estresse, ou ela vai ser difamada. Muita difamação. Ela vai ser bombardeada de informação. Como sair desses ataques? Silêncio. É a única maneira de você permanecer vivo em um ataque que eu conheço. Porque aí começa as trocas de palavras. E aí, meu irmão, já era. Deixa eu falar. Eu sofri um desses em 2017, mais ou menos. Lembrando que Jezabel não é pessoa. Jezabel é um sistema de comunicação. Amanhã a gente fala mais sobre isso. O que aconteceu? Eu estava em ascensão. Cara, foi o tempo que eu mais estava crescendo. Quem me conheceu nesse tempo, né, em Mato Grosso, eu estava virado, né, o samurai. E foi quando o Senhor estava falando muitas coisas, o Senhor estava falando, então eu estava, né, cheio das revelações, 2013, 2014, 2015, 2016, né, bombando. E eu confesso que realmente eu deixei com que o orgulho falasse. E aí você vai na onda, né? Aquele negócio aí, todo mundo, uau, é o apóstolo Éder, não sei o que, aquela coisa toda, e você vai crescendo, você vai inflando, né? Um pouquinho e tal, não sei o que. É realmente, eu prego bem, realmente, as coisas estão acontecendo, realmente, quando eu entro, né, o negócio vai acontecendo, né? Não que os outros não façam, mas aí você começa a dar aquela infladinha. Beleza. Foi quando veio o ataque. Né? Tinha minha cobertura, que simplesmente, por cargas d'água, ela simplesmente fez assim, ó, pum, me jogou para o chão. Nesse sentido. Eu fui imaturo na época, bem imaturo. A minha cobertura não era o Joseí, viu? Deixando aqui claro, apesar que era após o Joseí. Simplesmente eu fui, né? Comecei a ser caçado. E comecei a ser caçado mesmo. Começou uma perseguição. Então, aqueles que estavam já meio que incomodados com o que eu estava fazendo, aí começou a apontar. Pum, pum. E eu fui levado a revidar, né, a me justificar, porque foi levantada uma acusação do que eu estava fazendo, das coisas que eu estava fazendo, e papapá. E eu fui levado a querer, não, porque eu estou fazendo isso, e querer acusar a pessoa, né, a cobertura, querer difamar também. A hora que eu comecei, o Senhor disse, cala a tua boca e fica quieto. Isso assim, simples. Eu fiquei quieto. Você entendeu? Calei a minha boca. E aí começou, né? As pessoas caçarem, e eu me silenciei, fiquei quietíssimo. E aí começou a ter aquele mal-estar na rede que eu era. Mas e aí, apóstolo? E aí? A pessoa está fazendo isso, né? Você não vai falar nada, eu também não concordo com o que a pessoa está fazendo. Apóstolo, eu vou sair da cobertura. Aí eu falava, não, você vai ficar. A pessoa é de Deus. E aí eu botava a moral dela lá em cima. Falei, não, você volta para lá e se conserta. Volta para lá e se conserta. E eu fiquei em silêncio, eu sumi.
por uns 2 anos eu sumi, meu irmão, sumi. As pessoas pensaram que eu tinha, que aí depois eu acabei saindo da rede, né? Quer dizer, eu fui saído da rede, né? Porque eu fiquei em silêncio, e a pessoa simplesmente tirou dos grupos, e eu, beleza, né? Liguei para o apóstolo, era amigo do apóstolo José, e apóstolo, cara, agora eu tô sozinho, né? Falei, não, pô, só para cá. Até a galera pensou que o apóstolo estava me tirando, não, fiquei em silênciozaço, né? Fiquei mais ou menos uns 6, 7 meses em silêncio, e a galera malhando e eu em silêncio. E aí as pessoas pensaram que eu tinha sumido. E eu comecei a trabalhar a rede, comecei a fazer, mas bem quieto, na minha. 3 anos depois, quando realmente eu voltei de novo na ativa, a rede que a minha rede apostólica já estava praticamente em várias partes do Brasil, né? Mas tudo em silêncio, tudo quietinho, tudo fazendo de boa, defendendo a pessoa, né? Hoje ela morreu já, a gente ia fazer congresso junto de novo, ou seja, né? Eu entendi que foi um ataque de Jezabel, não foi a pessoa. Então eu fui ficando quieto. Quando você fica quieto, há grande probabilidade de você sair. Mas qual é o problema? Você quer se justificar. Você entendeu? Aí eu aprendi aquela palavra de Jesus que diz assim: os exaltados serão humilhados. Eu estava me exaltando. Jezabel, ele vai pegando o ponto fraco das pessoas. Eu estava realmente exaltando um pouco. Eu estava fazendo um serviço para o reino? Estava fazendo. Mas nisso tinha muito ego meu também. Então eu entendi que essa parte da humilhação era paga da minha exaltação. Então, ó, quietinho. Porque eu entendi a segunda parte desse texto. Porém, aos que a si mesmo se humilha, esses serão exaltados. Você entende? Então, eu vi com aquilo que estava fazendo, era paga da minha exaltação. Jezabel, ela vai fluir ela vai pegar esse orgulho que as pessoas têm. E começou, como eu disse, começou os ataques, começou os ataques, começou os ataques. Eu entendi que realmente eu, em certo ponto, estava me exaltando, eu fui para a humilhação. E fui me humilhar. Não me defender, mas apóstolo, o que as pessoas estão falando é mentira. Beleza, querido. O Senhor me justifica. Deixa quieto. É o Senhor que vai me justificar. Entendeu? Se ele vê que realmente eu não tenho culpa, vai me justificar. E isso é tão interessante. Várias pessoas que na época estava contra, depois falaram, apóstolo, cara, isso aqui eu ouvi daquela rede, a pessoa que única que conseguiu sair de boa foi você, que está crescendo, que está avançando, que está indo. Mas por quê? Porque eu honrei a pessoa, não difamei, apesar de estar me difamando, não fui contra, porque é uma autoridade, fiquei na minha quietinho, né? Se o Senhor está querendo me humilhar, me humilhe, então eu vou continuar nesse estado de humilhação, não vou me justificar e nem me defender, e vou seguir. Isso eu aprendi. Então, às vezes, quando as pessoas começam a falar, o apóstolo, né, já falaram, o apóstolo roubou mesmo, o apóstolo, fico quietinho. Cara, lá na frente a gente vai ver. Infelizmente, isso nós vamos precisar de tempo. Lá na frente a gente vai ver a situação. Então, aprenda, querido, a sair desses atos de Jezabel como? Silêncio. Não é o silêncio de. Não, é o silêncio de humilhação. Ou seja, eu não vou me defender, eu não vou me justificar, eu vou ficar na minha, que o Senhor vai me justificar. Então, é a única coisa. Eu creio que isso é muito mais eficiente do que a espada de diamante, a espada de safira, de ametista. Eu creio que isso é mais eficiente do que você fazer algumas guerra contra Jezabel, vamos pegar. Eu acho mais eficiente você entrar para um outro contexto. Bem, se você está sendo perseguido por Jezabel, para ver os pontos de comunicação que você deixou, porque eu falo o seguinte, olha isso daqui, queridos.
triangulação. Deixa eu apagar meu desenho aqui. Onde Jezabel atua? Vamos lá. Aqui está a pessoa. Aqui está o ponto. Aí você quer conversar com essa pessoa. Aí você usa a terceira pessoa. Vamos lá. Essa pessoa aqui chega e diz: você ouviu o que a pessoa fulano de tal falou de você? Quem nunca ouviu isso, né? Aí você vai para cá. Mas essa pessoa também, não sei o quê, ou seja, eu estou falando dessa. Todas essas informações, ela é captada por Jezabel. Ou seja, ela é recolhida e guardada. Como que eu quebro as artimanhas de Jezabel numa igreja? Você ouviu? Fulano de tal? O que você falou de mim? Pronto, eu quebrei a triangulação. Não, cara, eu não falei nada. Ah, tá, não, é porque estão falando. Ah, não. Não, isso daqui foi outra coisa que eu falei lá. Ah, entendi. Beleza. Ou seja, eu quebrei as informações, porque senão eu ia estar lá dizendo, mas o fulano de tal. Aí esse daqui, fulano, o fulano disse que não, o feio é você. Aí, então fala para o fulano, ou seja, fica essa triangulação. E Jezabel sempre vai trabalhar nas ofensas, que é o assunto que eu creio que amanhã ou depois nós vamos falar, as ofensas. Então, como você quebra a ofensa? Quebrando a triangulação de conversa. Para de você ouviu o que disseram, o que falaram, o que contaram, porque tudo isso tem sentimento envolvido. Eu vou dar dica de pastor de igreja aqui. Dica de R$ 1 milhão. Vamos lá, irmão. Vocês já viram que as pessoas dão sentimentos nas informações? Quem já viu isso? Vou explicar como. A pessoa chega, você viu isso aqui, apóstolo? Você viu isso? Olha o que a pessoa... Lá estava assim, sei lá, bom dia, né, que eu sempre falo. Olha, você viu como que a pessoa tá seca comigo aqui, ó? Mas como assim? Aqui. Bom dia. Não, está escrito só bom dia. Quem deu a voz foi você, não fui eu. Ninguém deu a voz. Você entendeu? Já viu aquela pessoa que a gente não gosta? Vamos lá. Pessoa que a gente não gosta. Bom dia. Nossa, que seco. Como que você lê? Agora recebe um bom dia de uma pessoa que você gosta. Como que ele está na cabeça? Bom dia. Nossa, que amável, né? Ou seja, quem bota a voz na mensagem é a gente. Então, o que as pessoas fazem? Elas começam a colocar voz em mensagem. Olha, apóstolo, olha aqui, olha isso aqui. Não, irmão. Só lê o que está escrito. Tira a emoção, tira o sentimento da mensagem. Só lê o que está escrito. Porque isso daqui você vai quebrar muita confusão. Essa confusão que vai gerar todos os ataques de Jezabel dentro da igreja. Você quer paralisar? Corta a triangulação. Exemplo, pastores. Bota aqui. Pastores, pelo amor de my God, cuidado. Cuidado para não ter o irmão confidencial. Aquelas pessoas, normalmente, vamos lá, pessoas que já passaram por ataques de desonra. Foi por quem? Normalmente com pessoas que comiam junto com você. É óbvio. Por quê? Porque o pastor e líder,
Ele acha que o irmão vai ser amigo dele. E esse é o grande problema de pastores. Pastores, joga para cima a conversa. Você está aqui? Quem é as pessoas que vão te aconselhar? Quem está em cima. Os teus discípulos tá aqui vão jogar para você. E você vai jogar para cima. Cada um vai jogando para cima. Mas o que acontece? Aqui está o pastor. Aqui está o discípulo. Que é uma pessoa muito gente boa, uma pessoa top das galáxias, uma pessoa filé do boi, uma pessoa... Beleza, querido, mas os teus problemas nunca podem ser jogados para baixo. Tem que ser jogado para cima. O que eu mais vejo hoje são pastores que criam um ciclo de amizade com discípulos, que os discípulos passam a ser conselheiro. Ai, apóstolo, o fulano que comia dentro de casa me traiu. Traiu por quê, querido? Porque ele começou você começou a dar para essa pessoa uma carga tão forte que ela não aguenta suportar, que é contar dos teus problemas. Imagine aqui, né? Vocês, meus discípulos, chegado, e eu começo, meus irmãos, que hoje eu briguei com a minha esposa, eu estou desanimado. Daqui a pouco vocês vão continuar, mas, rapaz, vamos orar pelo apóstolo, né? Tadinho, está sofrendo tanto. Gente, eu vou dizer uma coisa aqui. Várias pessoas que eu conheço, né, que vêm, apóstolo, ora pelo meu pastor. Por que meu pastor sofre tanto com isso, sofre tanto? Aí eu fico pensando, cara, mas por que o pastor não está pedindo oração? É as ovelhas que estão pedindo oração para o pastor. Porque às vezes esse pastor está contando muito problema que não deveria. Por isso a gente fala que precisa ter um pai. Joga para cima. Cara, eu tô com o meu apóstolo. Cara, eu tô com esse problema, esse aqui, ora comigo. O que eu posso fazer com isso aqui? Ou seja, eu tô jogando para cima. Tive problema na minha casa, tive problema com meu filho, tive problema com não sei o quê. Joga para cima. Mas o problema é que a gente joga para baixo. E a gente vai ter o nosso ciclo de amizade com os discípulos. Gente, discípulo, ele não tem alma para suportar o problema de um pastor. Ele não tem alma para isso, porque o discípulo vai olhar para o pastor, alguém que dá uma direção. Imagine aqui, volto a dizer, eu chegando aqui dizendo, irmãos, eu estou com muito problema, né? Eu estou aqui pensando em desistir do meu chamado, desistir do ministério, porque está forte demais, irmão, eu não estou aguentando, ora por mim aí. Mas deixa eu falar uma coisa. Vocês podem até depois fluir no meu ensino. Vai falar, não vou incomodar o apóstolo, não, já está com tanto problema, tadinho. Né? Coitado. Você entendeu? Então, preste atenção aqui, queridos. Principalmente pastores. Joga para cima. Sempre joga para cima. Tenha com quem contar. Não é que você não pode ser amigo do teu pastor. Perdão, da tua ovelha. Hoje eu tenho em Comodoro, tenho na rede, muitas pessoas tops, né? Que a gente conversa, que a gente fala. Mas entenda, os meus problemas eu vou contar para o meu pai. Vou contar para minha mãe, sei lá, para a pessoa que está cuidando de mim. E não para baixo. Muitas coisas de Jezabel acontecem aí. Muitos ataques de Jezabel que os pastores falam, tem um ataque de Jezabel. É de Jezabel. Mas é porque ele está com muitas informações suas que você soltou. Você entendeu? Que você foi espalhando. Então, cuidado com triangulação. Pastores, cuidado com ovelha. Veio te mostrar a coisa? Amém. Olha um erro que a gente faz. Isso aqui a gente fala que a gente faz, porque as ovelhas arrancam de nós coisa. Arranca dos outros. É? De repente a pessoa vem falando, você viu o que o fulano falou? Aí a gente vai e transmite a nossa opinião também. Mas porque esse fulano é isso daqui também. Aí, ou seja, ela veio com uma informação e ela está saindo com outra informação. Ou seja, ela veio com a informação que o fulano disse de mim,
Agora, ela saiu com a informação do que eu disse para o fulano. Ou seja, olha essa pessoa aqui. Essa pessoa já está com duas informações. Ela chegou com uma. Agora está com duas. Você entendeu? Aí ela vem de novo. Aí você fala de outro. Aí ela vem. Aí você vai falando. Aí ela vem. Aí você vai falando. Daqui a pouco essa pessoa está com a informação da igreja inteira. E aí fala, nossa, a fulana foi a Jezabel na igreja. Sim. Porém, quem municiou essa Jezabel? Quem deu todas as informações? Quem municiou? Porque a Jezabel, ela só vai atuar com informação. Então, o que eu tenho que fazer como líder, como pastor? Querido, seja sempre bem centrado. Evite expor. É difícil para a gente, porque quando a gente recebe uma informação, a nossa tendência, e eu falo que, às vezes eu faço isso, a nossa tendência é, blum, soltar outra para justificar essa. Você entendeu? E aí a gente vai municiando de informação. Então vai chegar um ponto que a pessoa está cheia de informação. Ela é a Jezabel? Não, Jezabel é a informação, querido. Jezabel não é pessoa. Jezabel é informação. Entende? Que o comando de Jezabel é informações, não é pessoas. Amém? Não sei se entenderam ou se foi muito confuso. Sim, exatamente. Amém? Vamos orar? Diga assim comigo, Pai, em nome de Jesus, continuo pedindo perdão por todos os ataques e influências desse espírito na minha vida. Eu rompo agora com toda a dependência emocional criada nesse ambiente profético. Peço perdão por me deixar ser conquistado através das palavras de bajulação e engano, palavras de sedução, de pessoas que estavam debaixo desse espírito. Pai, eu renuncio e rejeito agora toda imposição de mão que eu recebi de pessoas que estavam debaixo desse espírito, ou até mesmo orações que eu recebi de pessoas que estavam debaixo do espírito de Jezabel. Peço perdão também por permitir que a minha congregação, filhos espirituais, entrasse debaixo dessa atmosfera. Fala comigo assim, Pai, eu tiro de sobre mim o peso e transferência dessas mãos, dessas orações e decretos. Eu arranco de sobre mim agora as influências dessas orações. Eu saio agora debaixo do cativeiro de Jezabel. Seja cortado essas teias. Tiro de sobre o meu corpo, do meu ministério e das áreas da minha vida, dos meus familiares, das pessoas da minha congregação, as mãos que foram impostas. Agora eu declaro cancelado em nome de Jesus. Toda palavra profética proferida através de orações feiticeiras, feitas até no nome de Jesus, mas que tinha motivações egoístas. Pai, eu renuncio e peço perdão por ter acreditado nas palavras e nas revelações que recebi, através de sonhos, visões e profecias. Cancelo as ministrações recebidas e todas as áreas da minha vida, agora, e família, finança,
saia do cativeiro das profecias de Jezabel. Eu quebro em nome do Senhor Jesus toda palavra profética falsa que me prendeu em atmosferas e prisões. Eu saio debaixo da atmosfera de sedução, encantamento, e que hoje o útero de Jezabel em minha vida é secado agora, em nome de Jesus. Tudo que gerava para aborto, seja no físico, no espiritual, no emocional, no financeiro, é quebrado agora. Porque eu declaro que o útero profético verdadeiro é estabelecido na minha vida, em nome de Jesus. Pai, eu peço perdão por deixar que o avanço do reino de Deus em minha vida, em minha congregação, seja abortado por causa desse espírito. Peço perdão e declaro agora que eu rompo com todas as prisões emocionais, com essas pessoas, e expulso o espírito de culpa que tenta me atacar através desse rompimento. Renuncio e cancelo todos os ataques sobre o meu cônjuge, sobre a minha mente, toda a confusão, distúrbio, colapso físico e emocional, espiritual, espíritos de morte, sai agora. Peço perdão por serem induzido a pensar que o meu cônjuge é um empecilho em minha vida ministerial e pessoal. Peço perdão por permitir ser manipulado a ponto de abandonar os cargos confiados pelo Senhor a mim. Eu tomo de volta o meu chamado. Eu tomo de volta o meu ministério. Eu tomo de volta a minha unção. Eu tomo de volta os instrumentos do meu ministério. Pai, eu peço perdão por deixar pessoas certas ir embora por causa da manipulação de Jezabel. Eu saio dessa influência e frequência. Esse é um decreto apostólico em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Amanhã nós continuamos. Tem muita coisa para a gente falar ainda. Fiquem com Deus. Shalom, shalom. Se alguém passar mal, babar, vomitar, qualquer coisa assim, me chama, pelo amor de Deus. Às vezes você passa mal aí, a gente brinca, mas às vezes se der alguma reação aí, me chama, manda no grupo, que nós oramos por vocês. Serpente, amém. Que o Senhor queime agora. Em nome de Jesus, nós declaramos que toda serpente, ovos de serpente, escorpiões, aranha, seja quebrado agora em nome de Jesus. Nós declaramos fogo agora sobre o teu corpo, sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre as tuas finanças, e nada vai ser retalhado ou passará por morte ou enfermidade. Nós declaramos agora fogo sobre a tua vida, fogo sobre o teu corpo, fogo sobre a tua alma, sobre o teu ventre. Proibimos retaliações em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe, queridos.